E aí, meus amigos do Revisão PGE, vamos para mais uma aula de Direito Administrativo, revisão para PGM João Pessoa, e vamos falar de convênios e de consórcios públicos, beleza? Dois temas de razoável importância no direito administrativo atual, muito utilizado principalmente por municípios. Vamos lá. Começando sempre é bom começar, pelo dispositivo constitucional que fundamenta o Instituto. Constituição Federal, artigo 241. A União, os Estados, o DF e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, beleza? Autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, tá bom? Então, no artigo 241 da Constituição, a gente tem a previsão tanto para os consórcios quanto para os convênios. E aí que já é interessante notar que esse convênio de cooperação que ele fala aqui é entre os entes federados, beleza, mas também é possível convênio com pessoas jurídicas privadas, beleza? A gente vai analisar daqui a pouquinho isso daí. Então, vamos lá. Vamos começar falando do convênio. Olha só, o convênio é uma forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum mediante mútua colaboração. Esse é o aspecto principal e é provavelmente a primeira coisa que a gente aprende quando vai estudar convênio. No convênio, os interesses são convergentes. É diferente do contrato, onde existe a sinalagma e os interesses eles são contrapostos. Eu quero o serviço e o fulaninho quer o meu dinheiro. Então, eu pago um dinheiro pelo serviço que eu quero receber. Isso são interesses contrapostos. Aqui no convênio, não. No convênio, o município de João Pessoa, ele quer atender as crianças com deficiência. E a APAI também quer atender as crianças com deficiência, porque esse é o objeto social da APAI. Então, nessa hipótese, eles firmam um convênio e um colabora com o outro, seja cedendo prédio, seja fornecendo recursos financeiros, seja fornecendo material humano, seja fornecendo pessoas mesmo para trabalhar, enfim. Essas duas entidades, tanto do poder público quanto essa entidade privada, que é a APAI, elas vão atuar conjuntamente para uma finalidade que é de interesse das duas partes, por assim dizer. Beleza? Quanto aos partícipes do convênio, nós podemos ter, de um lado, o poder público, beleza? E do outro, órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, bem como entidades privadas com ou sem fins lucrativos. É interessante perceber isso daqui. É possível que uma entidade privada com fins lucrativos firme um convênio com o poder público? É possível sim. Contudo, o próprio convênio jamais poderá ter fins lucrativos, tá bom? Olha só, uma hipótese. A empresa concessionária dos metrôs, sabe? Essa é uma empresa privada. Contudo, a empresa concessionária de metrôs no estado de São Paulo já firmou um convênio com o estado de São Paulo para prestarem conjuntamente um serviço público que era de interesse das duas partes, beleza? Então, veja, mesmo uma empresa privada firmou um convênio com o poder público, só que esse convênio especificamente pode dar lucro? Não pode. Se for para dar lucro, a gente tem que ter contrato. Aí é outro regramento jurídico, é outra história. Agora, uma empresa que visa lucro, mas que naquele convênio específico não está visando lucro, pode sim firmar convênio com o poder público. Problema algum. Em regra, há repasse de recursos públicos em troca da execução de atividades de interesse do Estado, tá bom? Essa é uma regra com os convênios feitos com a iniciativa privada, mas, como regra, pode comportar exceções também. Não necessariamente o poder público tem que entrar com dinheiro ou com bens, móveis ou imóveis, enfim. Pode ser que o poder público entre prestando aquele serviço conjuntamente também, sabe? Existem diversas modalidades e qualquer coisa que a sua imaginação levar acerca desses convênios é possível, desde que os interesses eles sejam conjuntos. As duas partes tenham a mesma finalidade. Beleza?
Os interesses institucionais dos partícipes serão sempre recíprocos, porque a gente está falando, e as atividades são desempenhadas em regime de mútua cooperação. Perfeito. Todavia, nem todos os partícipes do acordo deverão cooperar de modo idêntico. Como eu já falei, pode ser que algum partícipe entre só com dinheiro, que outro entre só com mão de obra, enfim, não precisa ter a mesma participação. E há a possibilidade de os encargos serem distintos conforme o grau de interesse e o benefício obtido por cada partícipe em razão do acordo, sem problema algum. É bem possível que o município de João Pessoa faça um convênio com a União, e nesse convênio com a União entre com 90% dos recursos e o município só com 10%. É possível sim, e acontece muito com municípios, inclusive. E vamos lá. Não se confunde com a delegação de serviços públicos. Na nossa última aula deste curso aqui, nós analisamos concessão e delegação. E o que acontece? Concessão e permissão, que são formas de delegação em sentido amplo do serviço público. E nessa delegação, o poder público está passando para alguém que não tinha a autorização para prestar aquele serviço, está passando ali aquela concessão, aquela permissão. Nesse caso aqui é diferente. Olha só. Na delegação, ocorre a transferência da atividade de uma pessoa para outra que não a possui, ou seja, que não possui o poder de prestar aquela atividade. No convênio, pressupõe-se que as duas pessoas têm competências comuns e vão prestar mútua colaboração para atingir seus objetivos. Então, no convênio, todos os partícipes, eles já têm competência para prestar aquele serviço público, tá? A APAE não precisa pegar competência do município de João Pessoa para poder atender as crianças com deficiência em João Pessoa. Não precisa. Agora, se quiser firmar um convênio para as duas partes fazerem aquilo de forma conjunta, é bom, é benéfico, é legal que se faça. Mas não é necessário. A APAE pode prestar esse serviço independentemente do que a Prefeitura de João Pessoa pense a respeito. Beleza? Sobre convênio, isso é o que tem de mais importante para você entender. Convênio, nesse nível de concurso, é relativamente simples. Isso é o que basta. Existem alguns concursos que aprofundam um pouco mais, mas não são concursos de PGM. Para a AGU, principalmente para o TCU, existem alguns detalhes sobre convênios que merecem ser melhor estudados. Aqui para PGM, está ótimo aqui. E vamos ver agora consórcio público. Beleza? Primeiro, a Lei 11.107, que trata dos consórcios, ela é uma lei nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora ela seja federal, ela se aplica também para estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, essa lei dos consórcios públicos se aplica para o município de João Pessoa. Antes desta lei, o consórcio administrativo não adquiria personalidade jurídica. Antes dessa lei, que é de 2005, a gente já tinha essa figura do consórcio administrativo, que era uma espécie de convênio, só que com maior estabilidade, mas ele não tinha personalidade jurídica própria. Tá? Os consórcios adquirem natureza jurídica de associação, pública ou privada, beleza? E quando a gente tem essa associação de forma pública, a gente vai ter um ente da administração indireta muito semelhante a uma autarquia. Mas vamos seguindo. Apenas entes políticos celebram consórcios públicos, tá? O que quer dizer ente político? Somente as entidades da federação, União, estados, municípios e Distrito Federal. Só. O INSS, que é uma autarquia federal, quer fazer um consórcio juntamente com o município de João Pessoa. É possível? Não, não é possível. A União pode fazer esse consórcio juntamente com o município de João Pessoa. Só que o INSS não pode. Por quê? Porque o INSS é um ente administrativo, mas não é um ente político. A finalidade de permitir a gestão associada de um serviço público. Essa é a finalidade dos consórcios. Qual? Permitir, e memoriza essa expressão-chave, gestão associada de um serviço público. É para isso que serve um consórcio, para que aqueles diversos entes façam de forma associada a gestão
de um serviço público. Qual é o exemplo? E é o exemplo mais comum no Brasil, são os consórcios públicos para a saúde, tá? Vários municípios se reúnem e montam um consórcio, porque assim eles vão poder gerir a saúde em toda aquela região de forma conjunta. Às vezes tendo apenas um único hospital de grande porte, então os municípios que não têm o seu hospital, eles podem ajudar a financiar aquele hospital para que os seus munícipes também vão para lá fazer tratamento de saúde. Enfim, existem diversas possibilidades e esse consórcio é um mecanismo bem interessante para a gestão da saúde pública no Brasil. E vamos ver o artigo 6º da Lei 11.107. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica, beleza, de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse protocolo de intenções e leis de ratificação. O que interessa aqui é o seguinte: se for escolhido constituir a associação na modalidade pública, então ela vai ser de direito público, por isso que é uma espécie de autarquia, tá bom? E se for de direito privado, então a gente vai ter que atender os requisitos do Código Civil, da legislação civil para associações, ok? E o parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, beleza? Então, olha só, o consórcio público, que quando tem essa personalidade jurídica de direito público, ele integra a administração de todos os entes que participam daquele consórcio, tá ok? E por falar nos entes que participam do consórcio, vamos ver quem pode firmar consórcio público, tá bom? Como a gente já viu, são só os entes políticos, mas com quais regras? Olha só, parágrafo 2º do artigo 2º. A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Ou seja, a União não pode fazer um consórcio diretamente com o município de João Pessoa. A União pode fazer um consórcio envolvendo a própria União, o estado da Paraíba e o município de João Pessoa. Beleza? Aí sim. Agora, envolver diretamente União e município não pode. Tem que ter o estado no meio. Também não pode um estado A fazer consórcio com o município do estado B. Por exemplo, o estado do Ceará decide fazer um consórcio com o município de João Pessoa. É possível? Só os dois entes nesse consórcio, não. Agora, um consórcio, estado do Ceará, estado da Paraíba, município de João Pessoa, esse é válido, tranquilo. Beleza? Mais uma. Como criar um consórcio público de direito público? Como a gente já viu, se o consórcio for de direito privado, a gente vai seguir as regras lá da legislação civil. Agora, e se for um consórcio de direito público? Quais regras teremos que seguir? Vamos lá. Primeiro, nós temos duas fases. A primeira dessas fases é a fase contratual. As entidades interessadas elaboram um contrato que contém um protocolo de intenções e o subscrevem, o assinam. E ocorre a publicação do protocolo de intenções na imprensa oficial, beleza? Então, nessa primeira fase, ocorre um contrato que geralmente é assinado pelos chefes do executivo dos entes que se pretendem consorciar, beleza? E eles assinam esse protocolo de intenções, que é o quê? Vamos dizer assim, é uma minuta do que será o contrato daquele consórcio, beleza? E depois a gente tem a fase legislativa, que o protocolo é ratificado por lei específica de cada entidade política consorciada. Então, se o município de João Pessoa decide fazer um consórcio com outros 5 municípios da região, cada um dos prefeitos vai ter que assinar esse protocolo de intenções na fase contratual e depois as câmaras de vereadores de cada um desses municípios terá que fazer a ratificação desse protocolo com lei específica de cada município.
Esse é o formato normal de como se forma um consórcio público. Porém, essas fases elas podem ser invertidas, tá bom? É possível que primeiro se tenha uma lei. Imagina o seguinte, o Estado vai e cria uma lei criando o consórcio público dos esportes amadores. E aí ele faz nessa lei que os municípios podem aderir a esse consórcio. Então, veja, nesse caso, primeiro nós tivemos uma lei, e só depois é que o governador vai atrás de criar esse protocolo de intenções para buscar a assinatura dos prefeitos. É possível que se faça assim? É possível. É o que ocorre em regra? Não, tá? Em regra, a gente segue essas duas fases nessa ordem. Primeiro a gente tem a fase contratual e depois esse protocolo de intenções ele é ratificado pelo Poder Legislativo através de lei específica e aí sim nós temos a criação do consórcio público. Beleza, o consórcio público foi criado. E como ele pode ser extinto? E aí a gente vai ver primeiro o artigo 11, que é a primeira hipótese que não chega a ser uma extinção, seria uma espécie de extinção parcial, que é simplesmente a retirada de um dos partícipes do consórcio. Olha só, a retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei, beleza? Então, se um ente federativo, um município, um estado ou a União quer se retirar de um consórcio público, é possível? É possível. E o que esse ente vai ter que fazer? O seu representante ele vai ter que fazer um pedido formal de retirada na Assembleia Geral, beleza? Essa é a hipótese de retirada, mas nós temos também a hipótese de exclusão do ente federativo do consórcio público. E como é que funciona? Parágrafo 5º do artigo 8º. Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Daqui a pouco a gente vai analisar especificamente esse contrato de rateio, tá bom? Mas, já para adiantar, contrato de rateio é o contrato por meio do qual os entes federativos se comprometem a passar dinheiro para financiar o consórcio, tá bom? Então, olha só, imagina que o ente federativo ele não passa dinheiro, ele nem sequer põe na lei orçamentária a previsão para repassar esses recursos. Nessa hipótese, esse ente federativo ele pode ser excluído do consórcio, beleza? Primeiro, a gente vai ter uma suspensão desse ente federativo e se ele se reiterar na conduta de não prever orçamento para a manutenção do consórcio, ele pode ser excluído do mesmo. Beleza? Vimos a retirada, vimos a extinção e agora sim tem a hipótese de extinção mesmo. E olha só, a alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados, tá? Então, da mesma forma que o consórcio ele é criado por lei, ele é criado por um protocolo de intenções ratificado por leis específicas de cada ente federativo participante. Esses mesmos entes federativos, através de lei, também podem determinar a extinção do consórcio público. E o que acontece com os direitos e deveres desse consórcio? Olha só, parágrafo 2º. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. Beleza? Então, regra bem simples e bastante justa, por sinal, até que decidam qual ente federativo vai ficar responsável pelas eventuais obrigações remanescentes desse consórcio, todos eles respondem solidariamente, beleza? Então, se os próprios entes federativos não decidirem quem é o responsável pelas obrigações daquele consórcio, todos eles serão responsáveis solidariamente, aqui no caso de extinção, beleza? E
Como o consórcio público recebe recursos? A gente acabou de adiantar no contrato de rateio. Vamos analisar agora os detalhes desse contrato. Nós temos duas formas de receber esses recursos, tá? Primeiro é o contrato de rateio, que é a forma maior, que é onde se passa dinheiro propriamente. Vamos analisar agora. Contrato de rateio. Os entes consorciados aportam os recursos financeiros necessários ao consórcio. Aqui no contrato de rateio a gente está falando de recurso financeiro, dinheiro mesmo, tá? É formalizado em cada exercício financeiro com prazo de vigência não superior às dotações orçamentárias que o suportam, exceto para os contratos cujos objetos sejam projetos com programas e ações previstos no plano plurianual ou consistam em gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos, beleza? Então, é bem simples, o contrato de rateio, ele tem a validade da dotação orçamentária que prevê os recursos para sustentar aquele consórcio público, tá bom? Se essa dotação orçamentária está prevista lá na PPA, então ela pode viger por mais de um exercício financeiro. Então, nessa hipótese, o próprio contrato de rateio também pode viger por mais de um exercício financeiro, sem problema algum aí. Tá? E temos também o contrato de programa. Como é que é esse daqui? Os entes consorciados disponibilizam os serviços necessários ao consórcio. Olha só, no contrato de rateio se passa dinheiro. Aqui no contrato de programa não se passa dinheiro, se passa uma prestação de serviço in natura mesmo, um serviço que o consórcio precisa. O ente federativo vai lá e fornece. É firmado entre o consórcio e uma das entidades políticas consorciadas para que esta última preste serviços ao primeiro. Os serviços podem ser prestados por órgãos da administração direta ou entidades da administração indireta da entidade política. É importante prestar atenção, e por isso eu sublinhei aqui da administração indireta, porque você lembra que só a administração direta é que pode firmar um consórcio público. Só a administração direta pode ser partícipe em consórcio público. Porém, a indireta, ela pode estar presente em um contrato de programa para prestar serviço para o consórcio público. É plenamente possível. Beleza? E agora, o último assunto dessa nossa aula, Tribunal de Contas competente para exercer o controle externo. Ou seja, a gente tem um consórcio, tá bom? Quem é o Tribunal de Contas que vai exercer controle sobre os gastos desse consórcio público? Olha só. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que começar aqui pelo artigo 4º. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam. Olha só. A forma de eleição e duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da federação consorciado. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte: todo consórcio ele vai ter um representante legal. E esse representante legal, ele vai ser escolhido entre os chefes do executivo, dos entes da federação consorciados, tá bom? Não necessariamente tem que ser o chefe do executivo do ente da federação maior. Em um consórcio entre um estado e um município, pode ser que o prefeito, ou seja, o chefe do Poder Executivo municipal, seja escolhido para ser o representante legal do consórcio. Não há qualquer problema com isso. Beleza? Então tá. Primeira coisa que então a gente escolhe o representante legal. E isso é importante para a gente ver essa competência do controle externo. Beleza. Agora, o que o parágrafo único do artigo 9º vai falar? O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio. Ou seja, qual é o Tribunal de Contas que vai analisar as contas do consórcio? É o Tribunal de Contas que analisa o ente federativo do representante legal do consórcio. Exemplificando, a União firma
um consórcio com o Estado da Paraíba, beleza? Tranquilo. A União firmou esse consórcio e foi escolhido o governador do Estado da Paraíba para ser o representante legal do consórcio. Qual é o Tribunal de Contas que vai analisar as contas desse consórcio? É o Tribunal de Contas da União ou é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? Por força do parágrafo único do artigo 9º, é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, beleza? Mas vale a pena ver também a parte final aqui do dispositivo, que diz o seguinte: inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas. Agora, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio, tá bom? Então, olha só, é um consórcio, União e Paraíba, o representante legal é o governador da Paraíba, por isso é o TCE quem analisa esse consórcio. Agora, no contrato de rateio, vai estar lá a participação da União. A União, do ano de 2018, vai transferir 5 milhões de reais para esse consórcio. E esses 5 milhões previstos lá no contrato de rateio também serão fiscalizados pelo TCU. Por quê? Por força dessa parte final do dispositivo. Então, quem analisa o consórcio como um todo é o TCE do representante legal do consórcio. Agora, os recursos que vêm por meio do contrato de rateio, só a parte daquele recurso será também conjuntamente analisado pelo Tribunal de Contas responsável pelo aquele recurso. No caso, se for um recurso federal, é o Tribunal de Contas da União. Beleza, galera? Sobre convênios e consórcios públicos, é isso aí e vamos juntos.